Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, atingiu, em julho de 2020, a marca de 71 milhões de volumes vendidos só no Japão. A popularidade explosiva se deve à sua adaptação para anime, feita pelo estúdio Ufotable e exibida no final de 2019. O sucesso deste mangá da luta entre samurais e demônios é inacreditável, quase um milagre. Mas não é da luta que quero falar hoje. Neste vídeo, vou mostrar para vocês que, apesar de tanta luta, Demon Slayer não é um Battle Shonen qualquer, mas sim um dos mangás com maior simbolismo religioso dos últimos anos. Damas e cavaleiros, muito bem-vindos. Vocês estão na biblioteca do Merlin. A tábua redonda ainda tem algumas cadeiras sobrando. Por favor, sentem-se e prestem atenção, que agora é hora da história. Kimetsu tem uma premissa bem simples. Nosso protagonista, Tanjiro, tem toda a sua família assassinada por demônios. Sua irmã mais nova, Nezuko, é a única sobrevivente e, justamente por ter conseguido sobreviver, está no processo de se transformar num demônio. Mesma coisa que um ataque de vampiro, por assim dizer. Então, acompanhamos a jornada dos dois irmãos na busca pela cura de Nezuko e por justiça. O drama de Nezuko, de ter que lidar com a sua nova natureza demoníaca, lutar e aceitar ao mesmo tempo, é um tema que por si só já rende um vídeo muito grande e é incrível. Mas, para não ficar longo demais, nesse vídeo eu vou falar somente sobre Tanjiro, beleza? Tanjiro tem uma personalidade extremamente doce e gentil. Na verdade, chega até a ser diferente dos outros protagonistas de Shonen que nós estamos acostumados, porque, sim, todos os outros protagonistas eles são pessoas legais e ajudam os outros, mas Tanjiro ele é quase que radical nisso. Todas as pessoas conseguem ver que esse nice guy nele, sabe? Essa gentileza. Ele é sempre descrito como tendo olhos muito gentis. Mas beleza. Passa o tempo, acontece o assassinato e, na sua jornada, os irmãos descobrem a Demon Slayer Corps, uma organização secreta e lendária que luta contra os demônios. E o Tanjiro ele treina para entrar nessa organização, entra e ele vai descobrindo mais coisas. Ele descobre que o demônio que matou sua família se chama Muzan. E esse Muzan, que, entre aspas, parece literalmente com Michael Jackson, que esse Muzan, ele na verdade não é um demônio qualquer. Ele é o primeiro demônio. Foi ele que gerou todos os outros. Ele é o demônio original, por assim dizer, que infecta os outros e os transforma em demônios. Nisso, a gente já tem um ponto muito importante e que vai marcar toda a busca de Tanjiro, que é uma busca dupla. Primeiro, ele quer, com todas as suas forças, impedir Nezuko de se transformar em um demônio. Então a busca dele é, primeiramente, por salvar a sua irmã. Em segundo, é um misto de vingança, porque ele, sabendo da existência de Muzan, que é quase como um mal encarnado, ele quer matar Muzan, ele quer botar um fim na vida de Muzan. Mas não é por uma vingança simples. Ele vê que Muzan é uma existência que tem que ser terminada. Ele não pode continuar vivo. E essa não é por uma simples vingança porque matou sua família. E isso vai trazer uma consequência tremenda na hora que ele enfrenta outros demônios. Demônios criados pelo Muzan. Assim como sua irmã, todos esses demônios foram humanos alguma vez. Entende? Passaram por essa transformação. E é aí que a gente vê a característica principal de Tanjiro. A que lhe define a todo momento como personagem. Sua empatia radical. Tanjiro tem um nível de empatia surpreendente, incrível. Por ver a situação da sua irmã e também por ter um coração muito bondoso, ele consegue compreender a situação humana de cada uma daquelas pessoas que ele enfrenta. Então, isso traz o grande diferencial dele dos outros
soldados da Demon Slayer Corps. Ele sente empatia pelos demônios. Sente empatia pelos demônios que enfrenta. E aí você já deve estar pensando, então vai ser uma daquelas histórias que o protagonista tem que matar alguém, mas fica com pena de matar, mas não mata. E aí que entra a grande sacada. Não. Tanjiro, como eu botei no título do vídeo, ele é um misto entre a justiça e a misericórdia. Ele vê que aquelas pessoas estão numa situação ruim, tiveram escolhas que levaram até ali, e tem algo de bom ainda dentro daquelas pessoas. Ele vê os demônios com um olhar de misericórdia. Mas ele não abandona seu trabalho como caçador de demônios, e principalmente sua vocação como homem, que é proteger os inocentes. Ele vê que ele é a última linha de defesa entre aqueles demônios e os inocentes que vivem atrás dele. E aí que entra a justiça. Ele não pode deixar os demônios vivos. Por isso que é muito interessante você ver as lutas de Tanjiro, que ele sente uma profunda empatia por quem ele está lutando, mas ele nunca, ou quase nunca, hesita em matar, em cortar a cabeça, que é assim que matam os demônios no mangá, só cortando a cabeça, do demônio. E algo interessante, porque quebra um pouco sua expectativa. Você pensa que como ele tem toda essa empatia, ele vai cair num certo sentimentalismo e não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Mas é justamente o contrário. Por sentir tamanha empatia, por sentir tamanha misericórdia, ele dá um fim digno para esses demônios. E é por isso que todo demônio que o Tanjiro derrota tem sempre aquela cena no final. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu só vou falar das coisas que aconteceram até o anime. Se eu for dar algum spoiler, eu vou avisar, mas provavelmente não. Então, vocês veem que todo demônio que ele derrota, quando está lutando contra Tanjiro, ele sente a humanidade dele voltando. Ele lembra de que já foi humano, de que já sentiu emoções boas, e passa a se arrepender de ter virado um demônio, de ter cometido aquelas faltas, aqueles pecados. Então, na luta contra Tanjiro, ele acaba se redimindo de certa forma. E aí que entra o aspecto extremamente religioso. Kimetsu é um mangá habituado no budismo, na tradição budista e shintoísta, que é a religião tradicional do Japão, que ao longo dos anos virou um sincretismo de shintoísmo com budismo. Então existe reencarnação. Existem 6 planos depois da morte, e você vai para cada um dependendo do seu karma, dependendo das ações que você fez na Terra. Na luta contra Tanjiro, quando os demônios são derrotados, é tamanha a humildade, é tamanha a misericórdia que Tanjiro apresenta, os matando, que eles se arrependem e vão com outra mentalidade para o inferno, né? O inferno budista, que não é eterno. Então, é interessante porque Tanjiro, ao matar, ao usar a justiça nos demônios, na verdade, ele está aplicando misericórdia. Porque ele está dando para eles uma oportunidade que eles não tinham ainda. Os matando, os derrotando, ele está dando a esses demônios uma chance no pós-vida. Uma chance de se arrepender e purgar pelos seus pecados na vida após a morte. Bom, agora gravem isso que eu falei e vamos para outro aspecto importante do mangá. Os estilos, ou sopros. Eles são a forma como os espadachins usam para derrotar os demônios. Existem 11 estilos e cada um é denominado após um elemento da natureza, um animal ou um sentimento, como o estilo da água, do trovão e do fogo. Perdão, das chamas. Essa diferença vai ser importante depois. Das chamas. Cada estilo tem um Hashira, que é o mestre do seu estilo, a representação máxima desse estilo. Tanjiro, então, treina com um ex-Hashira da água. E é introduzido no estilo da água, no sopro da água. Que é como vocês veem na abertura ali do anime. Mas a gente viu o anime, a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que Tanjiro é herdeiro
do 12º estilo, o estilo do deus do fogo, o Hinokami Kagura, que foi passado para ele, né? Ele é herdeiro, foi passado para ele de seu pai, quando ele ainda era muito pequeno, por meio de passos de dança. Então, vocês veem que cada movimento desse estilo é denominado após um passo de dança, após danças. E agora eu quero que vocês pensem no panteão shintoísta, a relação entre uma coisa e a outra, que eu acabei de falar. A deusa máxima do panteão shintoísta é Amaterasu, aquela que brilha no céu, a deusa do sol e do universo, a deusa que representa a luz, o fogo divino, redentor. Na mitologia shintoísta, Amaterasu vem e dá luz ao mundo. Ela traz a luz. O mundo que estava em trevas é iluminado por ela, o próprio sol. Vejam a história. Tanjiro está numa geração que está tendo grandes guerras contra os demônios, apesar de serem secretas, né? Ninguém nem saber que os demônios existem nas pessoas comuns. Mas está tendo grandes problemas com demônios e todos esqueceram do estilo do Deus do Fogo. Não tem nenhum praticante. E Tanjiro vem justamente como herdeiro desse fogo. Ele vem justamente quase que como a própria Amaterasu. E a gente vê que isso não é coincidência nem nada, porque as suas ações parecem quase que a vontade de um Deus benevolente. Ele é quase como se fosse a encarnação da vontade de um Deus. Porque, lembra do que eu falei anteriormente? Ele é piedoso, ele é misericordioso até com os demônios. Ele está trazendo proteção para os inocentes, mas ele está trazendo misericórdia, redenção. De certa forma, ele está trazendo perdão para os pecadores. Quem conhece um pouco mais de religião já deu para se ligar em bastante coisa aqui. Mas vamos lá. Apesar do pós-vida no anime ser representado por karma, pelo karma, né, pelas reencarnações, os 6 mundos budistas, a gente vê que as ações de Tanjiro representam ações não muito relacionadas ao karma. Porque o karma, claro, o karma é uma concepção muito complexa, filosófica e religiosa muito complexa, e não é algo preto no branco. Você fez algo ruim, você vai tomar algo ruim. Não, é algo mais complexo. Tem as circunstâncias, etc, etc, etc. Mas ainda assim, com tudo isso, Tanjiro, ele traz uma redenção não merecida. Por mais que ele tenha toda a empatia e nós vejamos toda a situação que aqueles demônios passaram, em nenhum momento o anime os redime da culpa. Em nenhum momento o anime, os isenta da culpa. Eles fizeram o que fizeram em liberdade. Kimetsu deixa isso bem claro. Eles foram levados a situações, a ações terríveis, às vezes ficaram sem saber o que fazer, mas nenhum demônio fez algo fora de liberdade. Tudo que eles fizeram não tem justificativa. E por isso que todos se arrependem. Perceba que se eles tivessem sido forçados a fazer alguma coisa, não tivessem feito em liberdade, eles não se arrependeriam quando morrem lutando contra Tanjiro. E aí que vem o fantástico da coisa. Por mais que o anime se passe numa cosmovisão, num mundo shintoísta, budista, Tanjiro, as suas ações se assemelham muito mais com as ações do Deus cristão. Porque ele traz uma redenção, uma misericórdia imerecida. Assim como Jesus, que morre na cruz para salvar os pecadores que não merecem a redenção, para dar o céu àqueles que merecem o inferno, as ações de Tanjiro parecem muito mais como uma segunda, terceira, quarta, quinta chance para alguém que errou completamente na vida. Para alguém que escolheu o mal conscientemente. E é louco isso, porque é uma visão muito sincretista, né, que eu estou fazendo aqui agora, porque ainda assim o pós-vida no anime é completamente budista, a reencarnação e etc.
Mas eu acho que essa relação faz muito sentido. Tanjiro, ele parece... Não é como se ele fosse, mas pra mim ele é a própria encarnação da vontade da deusa de Amaterasu. E essa vontade parece muito mais a vontade de um deus pessoal, do deus cristão que nós estamos acostumados. Não como um deus mitológico, dos gregos, romanos, dos orientais, que não interfere ou que tem certas ressalvas, etc. contra os humanos, vocês sabem. Mas alguém que profundamente se importa com o que está acontecendo ali. E eu acho que isso é o fantástico de Kimetsu. Porque ele traz pra gente uma inúmera carga simbólica religiosa. Eu não falei de quase nada aqui, tá? Tem a questão dos olhos, das marcas, das vestes, dos estilos, do estilo da água, que pode lembrar Suzano, o estilo do fogo, das chamas, que não é o estilo do Deus do Fogo, que contrastam. Mas enfim, o principal aqui é que Tanjiro, ele demonstra uma misericórdia, uma piedade para com seus inimigos, quase que divina. Eu comecei falando de milagre no início do vídeo de propósito, porque eu estou querendo evocar essa ideia de uma divindade. Todo o anime, toda a obra, ela é voltado nessa teia, nessa bruma de espiritualidade, né? O anime é muito espiritualizado. E é isso. Eu não sei mais o que dizer, eu já estou aqui mais animado falando sem pensar. Mas é basicamente isso que eu queria dizer por hoje. Que Tanjiro, ele é um protagonista que as suas ações se situam entre a justiça de fazer os pecadores pagarem pelo que fizeram e a misericórdia de dar o perdão àqueles que não merecem. E bom, vamos ficando por aqui, pessoal, que o vídeo já está ficando muito longo e eu comecei a falar já sem nem pensar muito. Já fiquei animado, então eu acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, eu vou estar trazendo novos vídeos, vou estar tentando continuar essa temática. E é isso. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.